Então, galerinha, sejam muito bem-vindos. Eu tô gravando aqui, tô com a minha galera do Google Meet e vocês do YouTube sejam muito bem-vindos. A gente vai começar agora a falar sobre a Cefaz do Piauí, sobre o que eu acredito sobre a melhor preparação dessa reta final, estudo por questões, fugindo daquele estudo de ficar lendo milhões de páginas de PDF. Eu lembro assim, tem muito curso por aí, PDF 00, não sei o que, hermenêutica, coisa que nunca caiu para a área fiscal. E a pessoa, às vezes até eu fico com um pouco de pena, assim, a pessoa fica revisando aquilo, às vezes baixa, às vezes imprime e fica fazendo resumo daquilo que não cai. E assim, enfim, direito administrativo, a mesma coisa. Maria Helena de Pietro, o que ela pensa, o que ela acha? Cara, uns PDF muito grandes. Contabilidade, teoria patrimonialista, e tem que saber, não sei o que, não cai. Direito empresarial, direito de empresa, saber não sei o que, não cai. Não cai. Teoria da empresa, começou na Itália. Ou seja, o que eu percebi? Que a galera estava perdendo muito tempo estudando que não cai. Por quê? Porque terceiriza essa parte para alguém que monta esses PDFs de uma maneira que não está analisando a tendência da banca. Então, o que acontece? A primeira missão aqui é a gente tentar entender o que é essa tendência de banca. Depois que a gente analisar a tendência de banca, a gente vai... eu trouxe aqui poucas questões para vocês entenderem como é o estilo de aula. Vou apresentar o acelerador para vocês no final, depois que a gente terminar. E vai ser rapidinho, jogo rápido para a galera ficar de boa hoje. Nosso lançamento é domingo, dia 13, às 9 horas da manhã. Beleza, galera? Então, primeira coisa que eu falo para vocês. O meu estudo... Você pode usar o site de questões que vocês quiserem. Galera, eu tirei o siso hoje, então peço desculpa se eu ficar um pouco mais lento do que naturalmente eu sou. Estudo por site de questões. Para mim, esse é o grande diferencial. Por quê? Porque site de questões você consegue fazer análise de tendência. Eu uso o TEC. Para você participar da Reverso, a gente indica o TEC. Nosso mapa que eu vou apresentar é no TEC. Posso fazer o mapa de vocês pelo que é concurso? Não. Aí o Daniel falou, é o melhor, cara, disparado o melhor. Não tem como. Eu vou apresentar para vocês o que a gente gosta de fazer no TEC. Então, deixa eu tirar aqui, que alguém botou para... Não botem para gravar, não bota nada disso não, senão vai ter que sair da chamada, aí volta depois. Então, esse aqui é o TEC, ó, famosíssimo TEC. Todo mundo vendo aí minha tela? Nosso glorioso TEC. O que eu fiz? Vamos ver aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei o edital, taquei aqui as matérias de maneira bruta, bateu 1.500 questões, mais voltadas para a área fiscal e controle, e eu tirei português para não enviesar, e eu botei relevância somente assunto. Então, aqui para mim está o grande ouro do estudo. Análise de tendência. Isso aqui é análise de tendência. Então, se eu pergunto para você, qual é o item mais importante de todos do edital? Claro, fazendo um adendo aqui, não tem legislação tributária, porque não tem tanta questão de legislação tributária para ter tendência. Ou seja, tira legislação tributária, reforma tributária disso. Isso é importante por si só, não precisa falar. A parte da realidade, geografia e história do Piauí, a gente já viu também que é o assunto mais importante da P1. Eu tenho um amigo lá na Cefaz que ele falou, se eu fosse estudar hoje, eu não estudaria a história e geografia do Piauí. Eu falei, então não teria problema você não estudar, você estaria fora do certame. Você não seria um candidato selecionável, você estaria fora. Porque abandonar essas 16 questões é um maior absurdo que eu já escutei. Por quê? Porque não é difícil. Você tem questões anteriores, vocês têm questões inéditas. Tem matérias muito melhores para você abandonar. E a gente pode trocar ideia sobre isso também. Mas a primeira coisa mais relevante é estudar com hierarquia da banca. Qual é o item mais importante para a FCC? Extinção do crédito tributário. Segundo, SQL. SQL está no nosso edital. E aí você vai descendo. Olha o CPC 18 de contabilidade. Que interessante.
Então, uma coisa que você pode fazer também é fazer essa análise por matéria. Então, eu vou criar um caderno aqui. Eu quero ver o que a FCC está cobrando nos últimos anos. Então, vou botar aqui contabilidade geral. Vou botar aqui banca FCC. Isso aqui, cara, vai te libertar daquele negócio de ficar lendo milhões de páginas e ter que revisar, e ter que... Troço que não cai, mano. Desculpa aí quem tá nessa. Foi mal. Ó, 122 questões. Eu vou gerar aqui. Vou vir em índice. Vou colocar relevância, somente assunto e... Tcharam! Eu tenho não a tendência... Os últimos 5 anos, pelo menos. Seria uma boa? Sim, sem problema. Eu botei um pouco mais recente, dos 3 últimos anos aqui, para a gente analisar o que a FCC está mais amando nos 3 últimos anos. Então, você repara que o CPC 18 deu uma caidinha, mas está aqui no alto também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Top 10. Está no top 10. Olha que interessante. Esse aqui é o nosso top 10, top 11 da FCC para contabilidade. Se você me perguntar assim, o que eu tenho que saber? Cara, eu já estou te dando um spoiler da prova aqui. Olha que loucura. Eu sei que vai estar DFC lá. Eu sei que na prova vai ter CPC 01. Eu sei que na prova vai ter DVA, muito provavelmente. CPC 00, CPC 25. Está aqui um spoiler da prova. Uma ou outra questão que a gente vai ter de discrepância ali. Pô, pegou um CPC aqui de baixo. Vou ver um CPC bem diferente aqui, ó. CPC 23. Pode cair, pode cair. Pode cair. Se fosse a FGV, é diferente. Esse aqui é um dos CPCs que a FGV mais ama. Esse aqui é o outro que a FGV ama. Por isso que eu falo da importância de estudar por relevância de banca. É o que eu sempre falo, relevância de banca. Aqui, ó, esse instrumento financeiro, a FGV não liga tanto, mas a FCC ama. Por área, filtra. Filtra por área também. Você pode filtrar por área. Porém, como a contabilidade assim, eu não sinto a FCC, eu vou falar do fundo do meu coração, eu não sinto a FCC, por exemplo, contabilidade, escolhendo muito questões para a área fiscal. Não vejo muito assim. O que você poderia botar é questão que caiu para nível superior. Aí eu acho interessante. Fala, Fabrício, molecão aí, seja bem-vindo. Fala, neném, beleza? Neném não, gigante. Então, entendemos aqui o que é relevância. Alguma dúvida sobre a relevância? Dá para fazer isso com direito civil? Dá. Dá para fazer isso com todas, cara. Com todas. Então, isso aqui, ó, o nosso edital está aí. Dá para fazer isso com todas. Beleza? Auditoria. Qual o tema mais importante de auditoria? Tá aqui também, você consegue descobrir. Então, isso aí vai te poupar um tempo e vai te deixar muito mais eficiente para esse estudo, digamos assim, mais voltado para a tendência. Aí você pega aqui, por exemplo, direito civil. Vamos olhar direito civil? Aqui é só um parêntese sobre como é o estilo de estudo que eu acredito, tá? Direito civil, eu acredito muito que é um bom exemplo vocês pegarem aqui. E a gente vem na resenha. A gente vem na resenha porque eu acho que vai ser importante essa análise com vocês. Então, analista, um monte de analista. A gente não vai pegar os cargos de analista. Então, peço perdão aí para os meus futuros analistas. Nosso foco total agora é no acelerador para auditor fiscal, galera. A realidade é essa. Então, analista, não, eu quero auditor aqui para ver. Auditor, pronto, auditor. Deixa eu dar uma olhada em estatística. Olha a estatística. Estatística descritiva, beleza. Só que você começa inferência, amostragem, intervalo de confiança, teste de hipótese. Aqui já vem correlação e regressão, ou seja, cai tudo de estatística. Você tem que tomar muito cuidado aqui, muito cuidado pela quantidade de questões, pelo peso. Por quê? Porque você pode se embrenhar num edital de estatística muito grande e chega na prova e erra a questão. Por quê? Porque teste de hipótese da FCC é difícil, tá? Não é tão simples. Correlação e regressão
é trabalhoso demais. Talvez você que nunca viu estatística, não seja o melhor momento você começar a tentar aprender isso aqui agora. Talvez seja o momento de a gente não ter tanto orgulho e deixar a correlação e regressão um pouco de lado. Fazer a análise de tendência e perceber que intervalo de confiança é um item muito mais fácil e cai bastante também. Então, será que não seria melhor a gente focar mais em intervalo de confiança? Focar mais em binomial, que é muito padronizado. As questões são muito repetidas. Focar na estatística descritiva, que é muito repetição ali. Então, isso tudo é o que eu falo sobre análise de tendência. Mas direito civil era o que eu estava querendo trocar ideia com vocês. Pronto, chegamos aqui em direito civil. Olha, direito civil. Cai pessoas, domicílios, prescrição e decadência. Porra, olha só, cara. Direito das coisas, posse, efeito de posse. Meu Deus, cara. Direito real, contrato. Cai contrato também. É um edital para juiz. Isso aqui é gigante o edital. É um edital para a área jurídica. Olha só, muito grande. Penhor, hipoteca, cada um. Então é um troço assim completamente surreal. Teoria geral de contratos. Contrato em espécie. Vocês já viram no Código Civil o que é contrato em espécie? Vocês já viram no Código Civil quantos contratos em espécie a gente tem? É um troço assim completamente surreal. E aí o mercado vai te falar assim, leia o PDF 0 até... Aí você vai passar por todos os contratos em espécie, cara. É um negócio que não tem lógica. Aí eu chego aqui, abro o TEC, crio um novo caderno de questões, vou botar a banca FCC, vou botar direito civil, belezinha, direito civil, vou botar direito civil, vou botar área fiscal, área de controle, beleza. Eu gosto de botar também a área jurídica, desculpa, a área judiciária. A área judiciária eu gosto de botar também, porque aí você pega os analistas, tem um pouco de correlação. Aqui, repare só, eu não coloquei as questões da área jurídica, promotor, magistratura, não coloquei, tá? Vou botar os últimos anos para tentar entender o que está rolando. Ó, pronto, já tem, vou botar até 2015, que foi o último concurso de auditor lá do Piauí, né? Vou gerar caderno, vou vir no meu macete aqui, ó, relevância somente assunto. Tcharam! A mágica acontece. Qual é? Ah, eu estudo por PDF, isso é minha paixão. Beleza. Qual é o primeiro PDF que tu tem que estudar? Alguém pode me explicar qual é o primeiro PDF? Custo-benefício? Olha isso, cara. Você tem 10, 20, no máximo, artigos que não são difíceis, que são extremamente decorebinha ali, para saber prazo, que é o grande lance do direito civil da FCC. Responsabilidade é um assunto que não é difícil e está aqui também. Então, pô, se você pegar aqui, ó, se você fizer um corte aqui em cima, compra e venda, eles botaram todos os contratos em espécie. Será que você não pode escolher um contrato que você quer? O melhor, o que mais cai? Então, são essas coisas que eu falo de você estudar com mais, digamos assim, malandragem. Pô, eu sou do Rio, então eu posso falar de malandragem, posso falar dessas besteiras. Então, não é isso? Mas não é no mau sentido não, galera. É uma brincadeira, mas não é no mau sentido não. É você jogar com o regulamento. Se a banca... Pô, aí você vai ficar aqui, ó, embaixo. Caiu uma vez nos últimos 10 anos. Vamos ver aqui, condomínio. Ou não lembro agora de cabeça se está lá. Aí você pega uns contratos em espécie, muito que não caem. E tá lá a pessoa. PDF 00, imprime, resume. Enfim, aqui, ó, tá aqui a habitação, não tá no nosso? Habitação? Eu não lembro agora se tá a habitação aqui. Enfim, aqui, ó, habitação. A pessoa vai ficar, embrenhada em habitação. Por quê? Porque ela quer fechar o edital. Ela quer porque quer fechar o edital por orgulho. Cara, não vale a pena. Não vale. Juro pra vocês, cara. Não estaria falando isso se não fosse verdade. Aí... boa.
Aí, quer ver? Direito civil são quantas questões? Quem lembra aí? Desce aqui. Pronto. Direito civil. Muito provavelmente teremos 4 questões peso 1. Então tome muito cuidado, cara. Muito cuidado. 4 questões peso 1. Você vai querer fechar esse edital, mano? Um edital de juiz, cara. Aí você não vai conseguir fechar o edital. Perdeu muito tempo. Ficou orgulhoso, orgulhosa. E chegou na questão e errou. E aí, um sem vergonha não estudou esse negócio. Olha o que a pessoa fez. Não estudou, ficou focada, debruçada. Essa pessoa ficou debruçada aqui, ó. Conhecimentos regionais. Não, vou estudar direito civil, nada. Vou ficar bom aqui. Vou saber o filme mais importante do Piauí, qual é? Ai, que vida. O cara sabe. Pronto. E aí, sabe tudo do Piauí, sabe tudo, tudo. Faz 16. Aí o outro, não vou estudar conhecimento regional, não vou ficar direito civil aqui. Errou a questão. Então, essa pessoa ficou em conhecimento regional, ficou em contabilidade geral, avançada, curso, ficou bom pra caramba no que importa, mano. Então, essa pessoa teve consciência. Então, isso que eu queria, era o conselho inicial, tá? Para vocês tomarem muito cuidado com o estilo de estudo, com coach, com mentoria. Por quê? Porque, vocês sabem, cara, quando parar de gravar, a gente troca ideia melhor. Pra gente poder conversar mais tranquilo sem estar gravando. Beleza, galerinha? Dúvidas aí? Choros, lamúrios, lamentações? Tem alguém dormindo? Ninguém, né? Fala aí, Samuel, quer falar alguma coisa? Porque eu vou começar a dar matéria aqui. Aí sim, alguém comentou onde o filho chora e a mãe não vê, aí que vai começar. Onde o filho chora, a mãe não vê. Márcia, fala Márcia, tá ligada, né, Márcia? Beleza. Então, galerinha, o meu estilo de estudo é o seguinte: reconhecer o que realmente importa, e usar o OneNote parametrizado com o TEC, tá? Por quê? Porque eu posso falar por mim. Se eu aprender uma coisa hoje, cara, eu juro pra vocês, cara, se eu aprender uma coisa hoje, se eu não documentar esse negócio e não ficar retomando isso, eu juro pra vocês que daqui a 2 semanas eu não sei mais essa coisa. Eu tenho que assim, ser claro com vocês. Se vocês aprenderem uma coisa hoje, daqui a 1 semana não vai lembrar, eu juro que não vai lembrar. Então vocês têm que ser muito organizados, ter a parametrização no OneNote aqui, tá tudo bem bonitinho com o TEC, vai aprendendo, vai botando aqui. O TEC tem teoria também. Quem tiver no acelerador, aí tem aula de praticamente tudo aqui, ó. Esse aqui é o acelerador, são aulas ao vivo como essas, mas também já tem a parte gravada, então tem aula de quase tudo aí do edital, então é um verdadeiro acelerador, beleza? Peguei logo 2 anos de assinatura logo do TEC. Boa, excelente, mas vai passar antes disso. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, chegou o momento que muitos falaram aí, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Só deixa eu abrir aqui um PDFzinho, um slidezinho que eu preparei pra gente trocar ideia. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando aí, tá? Pronto, tá aqui. Pra você aqui, bonitinho. No. Ah, tá. É você aqui. Tá bom, galera. Eu preparei umas questões pra gente. Eu não sei se vocês tiveram acesso, tá lá no grupo as questões, tá? Botei lá no grupo. Foi essa aqui, não. Questões. Todo mundo já tem lá. Consegue mandar o passo a passo para fazer esse filtro de questões por relevância? Não consegui. No final a gente tenta trocar ideia melhor. Pronto, aqui 8 questões. Beleza? Ó, vamos lá. Eu vou começar com o banco de dados, não vou começar com nuvem, não. Vou começar com o banco de dados. Isso aqui está no nosso edital.
A gente vai começar a trocar ideia aqui sobre chave primária, chave estrangeira. Tá bem bonitinho lá no edital, tá? Depois vocês dêem uma olhada. Primeira coisa de chave primária e chave estrangeira. Aqui eu estou falando sobre uma tabela. Então pensa comigo. Imagine, deixa eu botar para desenhar aqui, que vocês vão entender perfeitamente. Imagina uma tabelinha, tá? Uma tabelinha, beleza? Uma tabelinha produto. Produto pode ser uma bicicleta, um short, uma camisa, beleza? Qual a identificação do produto? Lembra que tem um ID? 1, 2, 3. Tá bom. E desse lado aqui eu vou fazer uma outra tabelinha. Tá? Qual tabelinha? Tabelinha funcionário. Então, quem trabalha em comércio e tudo mais, não está tendo problema aqui. Produto e uma tabelinha funcionário. Você tem um funcionário, a matrícula do funcionário, aqui é o identificador do produto, aqui o nome do produto, bicicleta, short, camisa, aqui a matrícula do funcionário, o nome do funcionário e a idade do funcionário, pronto. E aí eu tenho Pedro, Gabriel e, sei lá, Léo, pronto. Pedro, Gabriel, aqui a matrícula, eu botei no lugar do Pedro, Gabriel e Léo. Eu vou explicar isso aqui, vocês vão entender perfeitamente esse monte de chave. E aí vai ficar de boa. Pedro, Gabriel e Léo. E aí eu vou fazer uma terceira tabela, que é a tabela venda. A tabela venda vai ter aqui o identificador da venda, tá? Então, qual foi a venda do dia? Foi a venda 1, foi a venda 2. Aí vendeu mais um? Bota aqui na tabelinha, venda 3. Vendeu mais um? Bota na tabelinha, venda 4. Só que aqui na venda, eu vou pegar emprestado uma coluna da tabela produto. Então, aqui essa coluna aqui vai ser ID produto. Essa aqui vai ser matrícula do funcionário, tá? Vai ser matrícula do funcionário. Belezinha? Então, estamos bem. A primeira venda, qual foi o produto vendido à primeira venda? Pode ter sido uma bicicleta. Qual o código da bicicleta? Código 1. Aqui, ó, olha para outra tabela do produto, código 1. Quem vendeu? Foi o Gabriel que fez essa venda. Qual a matrícula do Gabriel? Matrícula 2. Eu vou botar um número maior aqui, 2.000. 1.000 para não confundir. 3.000, ID 100, 200 e 300, para não confundir. Então, ele vendeu uma bicicleta. Quem vendeu? O Gabriel, matrícula 2.000. Beleza? Aqui, olha que interessante. Essas colunas, elas fazem referência a outras tabelas. Então, o ID produto, eu peguei emprestado de qual tabela? Da tabela produto. Lembraram ali? A matrícula, eu peguei emprestado de qual tabela? Da tabela funcionário. Lembraram disso? Então, o que é integridade referencial? É o seguinte, essas coluninhas aqui que eu peguei emprestado de uma outra tabela, eu não posso inventar um funcionário aqui. Tem que fazer referência à minha tabela original. Então, por exemplo, eu posso botar que um short, que é ID 200, foi vendido pelo funcionário de matrícula 7.000? Sim ou não? Bora, galera. Existe na minha tabela funcionário algum funcionário com a matrícula 7.000? Não. Então, eu não posso. Não posso. Por quê? Porque isso seria um problema de integridade referencial. Eu preciso fazer referência à minha tabela daquela coluna que eu peguei emprestado. Então, se eu peguei emprestado, eu tenho que fazer referência a ela. Beleza? Então, se eu peguei emprestado, isso aqui vai se chamar chave estrangeira. Beleza? Por quê? Porque eu peguei emprestado de outra tabela. Então, tem quantas chaves estrangeiras aqui nessa minha tabelinha?
ID produto e matrícula. Essas duas aqui são chaves estrangeiras, que essa aqui faz referência à tabela produto e a do lado, matrícula, faz referência à tabela funcionário. Cara, alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Vocês entenderam o que é a chave estrangeira? Sim ou não? Para a gente ir evoluindo aqui. Sim, sim. Pegaram o jeito, né? Isso aqui é integridade referencial, tá? Belezinha. Agora, a dúvida que eu tenho é a seguinte. Essa venda 3, o que foi a venda 3? Foi, por exemplo, uma outra bicicleta. Qual é a identificação da bicicleta? 100. Quem fez essa venda? Qual funcionário que fez essa venda dessa bicicleta? Não, nessa loja, o cliente foi lá, meteu a mão na bicicleta e levou. Ou então, a gente não sabe qual funcionário, está todo mundo perdido. Ninguém sabe o funcionário que vendeu essa bicicleta. Então, eu vou botar aqui null. Beleza? A primeira pergunta que eu faço. Na chave estrangeira, pode ter null? Sim ou não? Ter null é uma quebra de integridade referencial? Sim ou não? Não. Então eu posso deixar o null aqui de boa. Beleza. Tá tranquilo. Agora, se eu coloco, por exemplo, 10.000 aqui, eu tenho 10.000, algum funcionário tem matrícula 10.000? Não. Então isso aqui, esse 10.000 está quebrando integridade referencial. Beleza? Tá bom. Agora vamos falar da chave primária. Chave primária. Vamos lá. Eu tenho uma tabelinha que eu tenho CPF como uma coluna, eu tenho a identidade da pessoa como outra coluna, eu tenho o CNH como outra coluna e eu tenho o nome da pessoa como outra coluna. Pronto, é uma tabelinha, pessoa, o nome dessa tabela aqui, pessoa. Beleza. O que é chave primária? É aquele atributo que vai identificar uma linha de maneira única. Por exemplo, o nome pode ser considerado uma chave primária em regra? Não, porque eu posso ter Maria. A pessoa de baixo pode se chamar Maria. Então, nome não é uma boa coluna para ser chave primária. Agora, CNH vai repetir? Essa Maria tem o mesmo CNH da Maria de baixo? Carteira de motorista? Não. Então, a Carteira Nacional de Habilitação é uma chave candidata para virar chave primária. Identidade da pessoa, chave candidata. CPF, chave candidata. Todas essas podem se candidatar a virar chave primária. Por quê? Porque todas essas colunas identificam de maneira única uma linha da tabela pessoa. Vou botar mais uma coluna aqui. Idade. A Maria tem 18 anos. E a outra Maria tem 20 anos. Mas tem o Pedro, que tem 18 anos. Opa, então idade não é uma boa ideia para a gente colocar como chave primária. Todo mundo entendeu a chave primária aqui? Sim ou não? Deixa eu só... Beleza. Seria 19 o quê? Eu não entendi. Pode falar, Cris. Pedro. Fala aí que eu não estou entendendo o que vocês estão falando, não. Pode abrir o microfone e falar aí. Então, nome é uma boa para ser chave primária? Não. Idade é uma boa para ser chave primária? Não. CNH pode, porque não vai repetir CNH. Identidade vai repetir? Não. CPF vai repetir? Não. Passaporte, pode botar outro aqui, passaporte. Vai repetir? Não, não vai repetir. Então, e aí, todas essas que podem virar chave primária, elas são chamadas de chave candidata. Até que eu escolha qual vai ser a chave primária, por exemplo, CPF aqui. Eu escolhi chave primária. Eu a escolhi como chave primária. Beleza?
Só que olha o que pode acontecer. Aqui ficou tranquilo, com uma coluna só resolveu a nossa vida. Agora pensa em uma outra tabela, a tabela livro. Pensa na tabela pensa na tabela livro. Vamos olhar uma tabela livro aqui, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. E aí eu vou começar a subir o nível, tá? Então a gente está de boinha até tentar subir o nível. Então você tem o nome do livro. Você tem o autor do livro. Beleza? Você tem a cor do livro. E você pode ter o estilo do livro aqui. Então tá de boa. Nome do livro: Amor. O de baixo: Amor também. Tem 2 livros que se chamam Amor. Nome sozinho é uma boa chave candidata? Olha o nome do livro de baixo: Paixão. Nome do livro de baixo, sei lá, Sol. É o nome do livro. Escolher o nome do livro é uma boa chave candidata? Sim ou não, galera? Não, porque tem repetição. Chave candidata é aquela que vai futuramente, pode se tornar a chave primária, mas que não tem repetição. Beleza. Quem escreveu esse livro Amor aqui? Foi o Zé. E esse de baixo? Foi o João. E quem escreveu Paixão? Foi a Maria. E quem escreveu Sol? Foi João. Beleza? Autor é uma boa chave candidata, galera? E por que não? Por que autor não é uma boa chave candidata? Porque a gente tem repetição. João e João. Porém, se você olhar nome junto com o autor, olha nome e autor junto. Eu tenho Amor e Zé. Tem alguma repetição? Se eu colocar nome e autor junto, eu sei exatamente de qual livro eu estou falando. Amor, que o Zé escreveu. Se aqui tivesse um outro livro chamado Amor e o Zé escreveu um outro livro chamado Amor, não seria bom, mas não foi o caso. Beleza? Então, nesse caso aqui, a nossa chave primária vai ser uma chave primária composta por 2 colunas. Por quê? Porque eu não tenho nessa tabela uma coluna que seja, digamos assim, que identifique de maneira única a minha tabela. Cor: azul, vermelho, amarelo, verde. Esse aqui acabou de identificar, né? Foi mal. Então, amarelo. E aqui de baixo, azul, outro livro azul. Estilo: amor, ficção, suspense e outro de suspense. Então, não tem uma coluna que consiga identificar de maneira única essa tabela. Então, eu preciso juntar 2 colunas para que elas identifiquem de maneira única. O nome disso é chave primária composta. Beleza? Beleza, galerinha? Então, tamo junto aí? Bora fazer questão? Cadê nossas questõezinhas que estavam aí? Então vamos lá. Em um modelo relacional de dados, a restrição de chave serve para garantir que as tuplas de uma relação sejam únicas. Para isso, identificam um conjunto mínimo de atributos que devam ter valores diferentes em todas as tuplas. Quem é essa que tem valores diferentes em todas as tuplas? A minha chave candidata. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, CPF era a chave candidata, identidade chave candidata, CNH. Se eu quiser botar aqui passaporte, é chave candidata. Por quê? Porque não vai ter repetição. Todo mundo tem o seu próprio CPF. E aí,
eu posso escolher qual é a minha chave primária partindo da minha chave candidata. Eu escolho o que eu quiser. Beleza? Então, o que é chave candidata? É aquela que identifica um conjunto de atributos que não tem repetição. Você não vai repetir, chave candidata. Belezinha? Deixa eu ver se tem mais alguma de chave candidata, não sei o quê. Não, não tem. Ah, tá. Ó. Uma prefeitura está implementando um banco de auditor lá para Guararapes. Então tá dentraço do que a gente precisa saber aqui, ó. Acaba uma das provas mais recentes. Venham comigo aqui, ó. Uma prefeitura está implementando um banco de dados para gerenciar as informações. A técnica que deve ser usada para garantir que a inserção de novos registros no banco de dados não viole as regras de integridade referencial, chave estrangeira. O que é integridade referencial? É isso aqui que a gente está vendo. Ó. Eu não vou botar um funcionário que não existe na minha tabela de referência. Essa chave estrangeira aqui está fazendo conexão com essa tabela. E eu tenho que me referenciar por essa tabela. Então, eu não vou inventar um funcionário que não existe na minha tabela de referência. E se eu deletar um funcionário aqui, por exemplo, esse 2000, eu deletei. E ele estava com uma venda aqui. Aí tem 1 milhão de coisas que podem acontecer e depende do jeito que você quiser. Aqui pode virar null. Pode virar null aqui. Beleza? Então, o que é a chave estrangeira? É aquela coluna que faz referência a uma outra tabela. A chave estrangeira faz conexões entre tabelas. É isso. Então, tem que ter referência. Mais uma aí. Galera, vocês conseguiram pegar essa chave primária, chave estrangeira? Posso ir para outro tema? Sim ou não? Fala aí. Beleza. Sim, tá bom. Então, eu vou partir para outro tema que está no nosso edital. Ó, caiu em 2014 para Cefaz do Rio de Janeiro. Depois, caiu em 2016. Caiu em 2018, quase a mesma figura, tá? A mesma figura tem caído bastante, que é basicamente essa figura aqui que eu estava querendo mostrar para vocês. Ó. Era essa figurinha que eu queria mostrar para vocês. Só que aqui ficou bastante, digamos assim, atarefada, que tá bem... Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar da própria questão para a gente conversar em cima e eu vou contar a história para vocês, que vocês nunca mais vão esquecer. E eu tenho certeza que vocês vão acertar a questão da prova e depois me manda lá o convite para o churrasco. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade era isso aqui. Mas depois que eu aprendi a historinha, nunca mais eu tive problema. E qual é a historinha? Pensa comigo numa loja de carro, ou numa fábrica de carro, ou numa empresa de carro, a Chevrolet. A Chevrolet tem quantas lojas espalhadas pelo Brasil? Milhares de lojas espalhadas pelo Brasil. Então, que acontece aqui? Imagina que eu sou um gestor da Chevrolet, um diretor da Chevrolet, tá? E eu tenho que tomar uma decisão. Olha a decisão que eu, diretor da Chevrolet, tenho que tomar. Eu vou aumentar a quantidade de lojas ou reduzir a quantidade de lojas? Para eu tomar essa decisão, eu tenho que ter informações, tenho que ter tendência, tenho que ter um monte de coisa. O que você acha que eu vou fazer? Você acha que eu, diretor da Chevrolet, vou lá na loja de Floriano, vou entrar no Excel lá,
no sistema de vendas da loja de Floriano e vou tirar minhas conclusões. Depois eu vou lá na minha loja de... eu ia falar Timão, mas Timão, né? Eu vou lá na minha loja de Parnaíba, pronto, PHB, e vou entrar no sistema de vendas. Depois, eu não vou fazer isso, galera. Não vou fazer isso. Eu vou lá em Agricolândia. Tem Chevrolet lá em Agricolândia? Vocês conhecem Agricolândia? Eu vou lá em Agricolândia e vou entrar na loja de Agricolândia para ver o sistema de venda. Pô, o diretor nacional da Chevrolet vai fazer isso? Não, não vai fazer isso. E aí, ele não tem só o sistema de vendas, o Excelzinho da loja. Ele tem planilhas, ele tem formulários, pesquisas, todas as informações do Instagram das lojas da Chevrolet. Ou seja, esse lado daqui, ó, volta. Esse lado daqui é o lado transacional. É o lado que a gente chama de OLTP. Esse T vem de transação do dia a dia, tá? Então aqui, o que é essa transação do dia a dia? Eu vendi um carro, eu vou atualizar no meu sistema lá de Floriano continuamente. Mudou o nome do comprador, eu vou apagar o nome antigo e vou botar um nome novo. Eu faço modificações nos dados aqui? Faço. O nome do comprador era, sei lá, Pedro, mas estava errado. Era Pedro com 2 R's. Sei lá o nome. A cor do carro era vermelho? Não é vermelho, é azul. Eu vou ter que modificar. Eu faço modificações constantes aqui nesses sistemas. Por isso que ele é transacional. Ele é do dia a dia, da minha rotina, tá? Então, esse lado aqui, esquerdo, é o transacional do dia a dia. Aí, a gente vem com a grande invenção da humanidade que se chama Data Warehouse. Data Warehouse. Beleza? O Data Warehouse. O que é isso? Eu vou pegar esse monte de informação, esse monte de tipo de dado. Aqui eu tenho tabela, aqui nesse lado esquerdo eu tenho imagem, eu tenho planilha, eu tenho formulário, eu tenho, enfim, infinidade de dados, de tipos diferentes de dados. Eu vou extrair esses dados todos. Eu vou, aí vem para uma área aqui que a gente chama de área de pouso ou staging area, como você quiser chamar. É uma área de espera. Eu vou transformar esses dados. Por que eu tenho que transformar esses dados? Porque um é formulário, outro é planilha, outro é pesquisa, outra... Cara, cada dado está de um jeito diferente. E eu quero que todo mundo esteja falando a mesma língua. Por isso que o T de transformação, eu extraí todos esses dados, deixei na minha área de pouso aqui, que é staging area. Então, primeiro eu extraí, depois eu transformei e depois eu fiz o load, que é a carga. Que a gente chama L, mas é a carga. O que é a carga? É tacar aqui dentro desse 2. O que é esse número 2? É o nosso glorioso Data Warehouse. O que é um Data Warehouse? É um grande armazém de dados. Dados que estão estruturados. Por que eles estão estruturados? Porque eu fiz minha transformação. A minha transformação permitiu isso. Staging area, cara. Staging area. Staging area é o que a FCC gosta. Ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó, por exemplo, é uma que a FCC gosta. Ó. Esse 1 aqui é o staging area. Esse 2 é o meu Data Warehouse. O que é um Data Warehouse? É um grande armazém de dados. Dados que estão organizados, bonitinhos. Por quê? Porque lembra que no meu lado esquerdo estava uma loucura? Lembra? Um monte de tipo de dado diferente. Eu transformei e deixei bonitinho nesse grande armazém de dados aqui. Olha que interessante. Agora, o próximo passo, e aí eu
eu vou pedir ajuda aos universitários aqui, ó. Olha o meu grande... A história é sempre a mesma. Inclusive, eu acho que a FCC tirou daqui, ó. Olha o meu grande armazém de dados. Ixi, dá para tirar isso? Que top. Vou pedir licença aqui rapidinho. Olha o meu grande armazém de dados aí. Esses dados estão estruturados? Estão. Por quê? Porque a gente tinha um monte de tabela doida, um monte de sistema diferente, e agora estão todos organizados aqui. Estão todos organizados aqui dentro desse armazém de dados. E organizados por assunto. Então, cada mini armazém de dados é um mini data warehouse. Esse aqui é contábil, é da área contábil da empresa. Esse aqui é do marketing. Esse aqui é do financeiro. Esse aqui é do RH. Esse aqui é da área administrativa geral, sei lá. Então, por isso que o Data Warehouse ele é orientado por assunto. A gente fala que o Data Warehouse é orientado por assunto, porque a gente tem mini armazenzinhos aqui dentro, estruturados. Beleza? Então, todo mundo entendeu essa historinha até aqui? Eles estão falando a mesma língua. Eles estão falando a mesma língua. Por quê? Porque eles foram transformados. O T é de transformação. No ETL, onde que eu gasto mais energia? É no T, que é essa transformação aqui. É o momento que eu gasto mais energia. Porque eu vou ter que pegar uma planilha, um formulário, um sistema de vendas e juntar todo mundo falando a mesma língua, organizado de maneira semelhante, para ficar no nosso armazém. Para quê? Para que eu monte um cubo de informação, e eu vou mostrar para vocês já já esse cubo. Esse cubo de informação é um cubo multidimensional que vai me permitir que aí sim, o meu diretor analise tendência. O meu diretor pergunte quantas vendas eu tive em janeiro de 2025, no local tal, qual é a tendência. Aquele monte de dado, esse diretor ia se dar mal. Agora não, agora está tudo lindo. Depois do Data Warehouse, ele vai conseguir fazer essas análises. Beleza? Dúvidas até aqui? Então, galerinha, desse lado esquerdo é o T, que é o transação diária. É o OLTP. Ele é volátil. Por que que ele é volátil, o OLTP? O que é volátil? É uma coisa que se perde. Então, se eu mudei o nome do dono do carro, eu vou arrancar o antigo e vou preencher um nome novo lá. No Data Warehouse, ele é não volátil. Por que que ele é não volátil? Porque eu faço as minhas cargas, então eu tenho um lote, várias modificações e faço uma carga aqui no Data Warehouse. Vamos supor que eu estou com essa carga aqui. Agora veio uma nova carga. Botei aqui. Nova carga. Botei aqui. Nova carga. Botei aqui. Eu não perdi a minha informação inicial. Não perdi. O Data Warehouse é um grande armazém que eu consigo resgatar as informações. Por quê? Porque eu não modifiquei informação nenhuma no Data Warehouse. Eu fiz uma carga. Pergunta que eu vos faço. Eu consigo fazer modificações no Data Warehouse? Deixa eu trocar o nome aqui. Vou acesso o Data Warehouse e vou trocar o nome. Não é Pedro, não. É Gabriel. Eu consigo fazer isso, sim ou não? No Data Warehouse. Pode falar, Gabriel. Ixi, ficou ruim. Se quiser, digita aí. Posso ou não, galera? Fazer modificação no Data Warehouse. Em regra, não. Você pode atualizar o Data Warehouse? Sim, você pode atualizar o Data Warehouse.
mas é uma atualização. Você não vai fazer modificação aqui. Por quê? Porque eu preciso do meu legado. Eu preciso da minha história. Quer fazer a atualização? Bota um novo aqui. Mas o Data Warehouse ele é não volátil e é histórico. Diferente do meu OLTP, que é volátil. Eu vou lá no sistema e tiro o nome Gabriel e boto o nome Rafael, por exemplo. É volátil o dia a dia. O Data Warehouse não. Eu vou atualizando aqui. Por isso que o meu diretor, lembra que o meu diretor está querendo entender a situação? Ele consegue fazer análise de tendência. Olha só como que ele consegue fazer análise de tendência. Por quê? Porque ele tem todo o histórico no Data Warehouse. E essa é a grande diferença. Beleza? Aqui, o Data Warehouse, a gente tem o cubo chamado OLAP. O que é um cubo OLAP? São várias dimensões. E aí você tem o formato de um cubo aqui, ó. Tá vendo? Um cubo. É um cubo. Aí meu diretor, ele quer uma análise por localização, local, produto e você pode botar aqui local, produto e data. Pronto. Local, produto e data. Você tem 3 dimensões para analisar. Local, produto. E esse cubo me permite analisar em várias dimensões. Por isso que a gente chama de multidimensional. São várias dimensões. Local, data, produto. Olha a 8ª maravilha do planeta. Você tinha um mundaréu de informações, texto, Excel, Word, nuvem, formulário, um mundaréu de coisas. E agora, olha que brilhante. Você tem um cubo, você transformar aquele mundaréu de coisas em um cubo de várias dimensões que eu posso escolher a dimensão que eu quero analisar. Eu, diretor. E esse cubo aqui é o cubo chamado OLAP. Esse A vem do quê? De análise. Então, não tem que ter dúvida. O OLAP está desse lado de cá, que é de análise. O OLTP está antes da extração, antes do ETL. O T é de transação do dia a dia. Beleza? Belezinha? Belezinha, galera? Entenderam essa historinha? Depois que eu entendi essa historinha, eu não errei mais nada disso. Entenderam ou não entenderam, galerinha? Bora ver se tem mais uma. Boa, boa, boa. Tamo junto. Então, isso vem caindo desde 1500 e não sei, e lá vai bolinha. Olha lá. Questão da Cefaz Rio. A gente viu cair agora e já vinha caindo lá atrás na Cefaz do Rio. Olha isso. Esse 1, quem é esse 1 na nossa história? Quem é esse 1 na nossa história? São os sisteminhas do dia a dia. Lembra que são os sisteminhas do dia a dia? São que tipo de sistema? OLAP, que é de análise, que é lá na direita, ou OLTP? Quem é o mais da esquerda das transações do dia a dia, galera? Fala para mim aí. OLTP. Então já vou. Banco de dados transacional do dia a dia? Pode até deixar, tá? Beleza. Esse 4 aqui do lado, quem que é esse 4 mais da direita? Que sisteminha que é? É o nosso OLAP. É o nosso OLAP. Mas poderia ser um banco de dados multidimensional? Poderia. Então, vamos analisar melhor.
O nosso 2 é o nosso grande armazém de dados ou não é? O nosso grande armazém de dados. Quem que é o nosso grande armazém de dados? É ou não é o nosso Data Warehouse? O nosso grande armazém de dados. E quem são esses micro Data Warehouse? Micro armazéns orientados por assunto. Então é financeiro, contábil. É ou não é o nosso Data Mart? Então com isso a gente consegue fazer essa boa análise aqui. Beleza, galera? Essa excelente análise. Contar essa historinha pra gente é o mais relevante. Galera, eu vou ter que finalizar o encontro de hoje, porque já estourou a 1h que a gente tinha previsto. E meu dente, eu tirei o siso hoje, então meu dente está muito zoado. Eu tô com muita dor de dente aqui. Depois a gente pode marcar outra, antes do lançamento do acelerador. No acelerador a gente tem aula ao vivo. Eu já lancei para vocês o cronograma do acelerador. Já está lá no grupo. Ou não está no grupo? Tá ou não está no grupo? Acelerador a gente tem aula de TI? Tem muita aula de TI. Acelerador a gente tem aula de legislação tributária. Qual é a melhor professora do Brasil de legislação tributária? O que ela faz em legislação tributária? Uma monstrinha. Ela pega inéditas e as que ela monta no Anki e vai tratando a legislação inteira com vocês bem passo a passo, bem didático. Então, essa monstrinha tá lá no acelerador também. No cronograma do mapa, não, cronograma do acelerador. Acelerador, lançamento dia 13 de abril, às 9 horas da manhã. Vai lançar lá. A gente vai... As turmas são limitadas, evidentemente, porque uma turma como essa aqui não vai dar para todo mundo entrar. É bem limitado. E a gente vai tratando os assuntos bem passo a passo, bem tranquilo, pegando reforma tributária e trucidando reforma tributária. Vocês não vão ter problema com reforma tributária, porque nossas aulas são bem passo a passo ali. Vocês vão ver que o Rafael Camera... pode colocar de novo, por favor? O quê? Colocar o quê de novo? Fala para mim. Então, o Rafael Camera, ele manda muito em reforma tributária, ele vai estar com vocês. O cronograma eu vou mandar lá no grupo de novo, para vocês verem os dias. Aula de noite, 8 horas da noite. Aula final de semana, às 7 horas da manhã. Então tem aula sábado. Vocês vão ver o cronograma. As 2 últimas semanas é aula todo dia. Tem aula de exatas? Tem. E vocês vão pegar nossa biblioteca também. Nossa biblioteca tem aula até dizer chega. É para chegar, mandando muito bem nessa prova, galera. É pra gente buscar vaga. Valeu, Idenberg. Valeu. Então, domingão, a gente vai lançar esse produto, cara. Vai ser um estrondo. A gente tá pegando vaga nos últimos certames. Tá interessado? Ô, Sakia, beleza. Gostei da didática de TI. A gente vai estar junto nessa, mano. Vamos estar junto. Vou pegar SQL. Eu já falei pra vocês que SQL é meu forte. Eu vou pegar basiquinhos de SQL com vocês e vou transformar vocês nos monstrinhos de SQL. Então, valeu, tamo junto. Valeu mesmo. Depois eu faço Pix. Tô zoando. Ainda não os conheço. A gente vai se conhecer aí A gente vai se conhecer ainda. Então valeu, Márcia. Valeu, galera. Tamo junto. Domingão, antes de domingo, a gente tem mais um encontro aqui. Totalmente. Valeu, tamo junto. Eita. A fórmula de cálculo, quem sabe melhor é o de Elson. Ele fez um vídeo explicando isso detalhadamente. A única fórmula que eu sei é de SQL. Essa fórmula que eu sei. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Então, SQL eu vou pegar com vocês, vou transformá-los em uns monstrinhos de SQL. Eu tenho certeza absoluta. Vocês vão curtir pra caramba isso daí. Então, domingão, antes disso, tem contabilidade com o Rodrigo. Rodrigão, ele é top. Ele vai pegar o CPC 48 e 14, que a gente viu lá, que tá no top da hierarquia do CESP não, da FCC, e vai pegar e vai trabalhar com vocês o CPC 48. Eu já confirmo, mas tá lá no cronograma também. Vai ser essa semana. Tem que pagar pra participar? Não, tudo gratuito.
pagar é só dia 13 de abril, quem quiser participar do acelerador. E quem for participar do acelerador tem 14 dias para testar o produto também. Valeu, galerinha. Pessoal, tô partindo aqui que eu tenho um encontro 9h30 da noite, aqui com a TV Globo, 9h30. E é isso aí, espero vocês domingo, sejam felizes, aproveitem essa jornada e vamos pegar vaga na Cefaz Piauí. Valeu, galerinha. Tamo junto. Abraço. Valeu.